Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samer Cabral, sou zootecnista e faço parte do time de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug do Brasil. Recentemente foi lançado pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Comigo o Anuário de Agricultura da Safra 2021. E em um dos artigos citados nesse anuário, os pesquisadores compararam dois sistemas de produção: o sistema de integração lavoura-pecuária e o sistema tradicional de sucessão soja e milho. Além de comparar esses dois sistemas, eles fizeram também a comparação entre duas braquiárias híbridas, incluindo a braquiária híbrida cultivar mulato 2 da Barenbrug do Brasil. Os resultados tanto de produtividade de soja como produtividade animal em 2 anos de experimento ficaram muito interessantes e é sobre esses resultados que nós vamos conversar neste vídeo. Vem comigo conferir! Bom pessoal, então voltando aqui, vamos começar a comentar o artigo, né? O artigo está disponível no site da Comigo, é simples, é fácil para baixar. Esse artigo ele foi publicado recentemente, então em agosto de 2021. E nós vamos correr aqui um pouquinho para a página 90, que é lá que começa o nosso artigo em específico. Então já aqui na página 90, esse artigo é intitulado por Produtividade de Soja, Indicadores de Qualidade de Solo em Sistema de Integração Lavoura-Pecuária. O artigo tem uma leitura bem dinâmica, é fácil para entender, é simples, então qualquer pessoa que tiver curiosidade de entender melhor como foi feito, entender a metodologia desse artigo, como já falei, está disponível no site. Então, só para explicando rapidamente como que aconteceu, essa é a área experimental. E os pesquisadores dividiram essa área em 2 blocos, então, portanto, em 2 partes aí. De um lado, tinha 5 piquetes da cultivar mulato 2 e do outro, 5 piquetes da braquiária concorrente. Então, desses 5, 4 piquetes foram plantados com os materiais de braquiária e o 5º piquete colocado milho para fazer essa comparação de sucessão soja e milho. Então, resumindo, primeira safra, foi plantado soja, após a colheita da soja foi plantado as forrageiras, e aí no outro bloco foi feito, após a colheita da soja entrou com o milho segunda safra. Então a gente tem aqui 2 sistemas, um que após a soja entrou o capim e o outro que após a soja entrou o milho. Vamos lá então, sem mais delongas, para os resultados, que é o que nos interessa aqui. Primeiro ele mostra esse gráfico, eu vou pular aqui por um momento, vamos aqui para esse segundo gráfico, depois a gente volta lá. Então de cara, o que a gente vê aqui? Ele compara os 2 sistemas, ILP e o tradicional sucessão soja e milho. A gente já vê de cara aqui a diferença de 75 para 72, então são 3 sacas de soja a mais para o sistema de integração lavoura-pecuária. Pelo simples fato de fazer a rotação de cultura, a gente já tem um aumento aí de produtividade. Isso na literatura é mostrado em vários experimentos, em que ao longo dos anos, se o produtor faz só soja, milho, no outro ano novamente soja, milho, isso com o passar do tempo essa produtividade vai diminuir. Então é necessário fazer a rotação de cultura por uma série de fatores. O principal que eu vejo é a saúde do solo, então cuida da saúde do solo, melhora o perfil do solo e além disso tudo tem essa produtividade aumentada. Então, se o produtor pensar aqui comigo, 3 sacas de soja por hectare a mais por fazer essa rotação, a gente sabe, não é novidade para ninguém, que nesse momento pandêmico a gente está aí com os preços da commodities muito altos, então soja, milho, valores aí bem expressivos e bem interessantes, e se você for colocar na ponta da caneta, 3 sacas a mais por hectare é um diferencial bem interessante. Uma outra coisa que às vezes existe esse entrave, que os produtores pensam muitas vezes que eu não vou deixar de plantar milho na segunda safra para plantar um capim. O milho está bem interessante o preço, como eu acabei de comentar, mas a gente vê aqui que na primeira safra, então na safra subsequente, vai ter um ganho de produtividade e isso é sim bem interessante. E uma outra coisa é que também o produtor não vai fazer a rotação de cultura em todos os seus talhões 100% de uma vez só. Então ele pode pegar um determinado talhão,
fazer em uma safra, faz essa rotação, fica 2 anos ali utilizando a integração lavoura-pecuária, como foi nesse artigo, e depois disso ele pode voltar com milho segunda safra, e aí assim por diante fazendo a rotação em toda a propriedade. Então, voltando aqui nesse artigo, como eu comentei nesse gráfico, voltando aqui nesse primeiro gráfico, o que esse gráfico está querendo nos dizer? Aqui eles mediram a quantidade de massa, de biomassa, então a quantidade de palhada que ficou de resíduo e a quantidade de raiz. Então, se a gente for olhar aqui, esses números são maiores para cultivar mulato 2, inclusive eles diferenciam não só numericamente, mas também estatisticamente. Então, essa diferença foi mais de 100%, 111% a mais de palhada para a braquiária cultivar mulato 2 quando comparada à braquiária concorrente. E isso também foi bem expressivo aqui, se a gente observar na quantidade de raiz. Então, essa diferença aqui no próprio artigo ele cita que foi 55% de diferença de deposição de raiz que ficou no solo aqui, que pode servir de resíduo aí após sua decomposição para matéria orgânica e utilizada na primeira safra, né, que é na safra subsequente. Então, novamente, a cultivar mulato 2 mostrando aí bom desempenho. E aqui do outro lado, a gente tem também, novamente, cultivar mulato 2, sendo diferente também estatisticamente em relação ao número de torceiras. Então, no anuário da safra 19/20, eles já mostraram esses resultados, também está no site da Comigo, eles já mostraram esses resultados em que o mulato 2 produziu mais folha, em que o mulato 2 teve uma melhor densidade de plantas, em que o mulato 2 conseguiu suportar por mais dias os animais nos piquetes. E eu acho que isso veio de reflexo, então, esse resultado da densidade de torceiras já veio de reflexo aí do primeiro ano, em que ele mostra aí no anuário da safra 19/20, já mostra esses resultados que vêm ser confirmados aqui nesse anuário que a gente está comentando. Então, descendo aqui mais um pouquinho sobre o artigo, essa tabelinha é uma tabelinha bem pequena e parece simples, mas traz dados muito interessantes, dados reais para nós. Tenho certeza que deu muito trabalho aí para os pesquisadores coletar esses dados, mas são dados que realmente traz muito resultado no momento da tomada de decisão do produtor. Então, de cara, o que a gente já vê aqui? No sistema de integração lavoura-pecuária com a cultivar mulato 2, 14 arrobas por hectare. E no sistema de integração lavoura-pecuária com a braquiária concorrente, 10 arrobas por hectare. Pessoal, isso é 40% a mais para cultivar mulato 2. Então, ele cita aqui que foram 84 dias de pastejo. Então, em 84 dias de pastejo, na entre-safra, no momento em que ninguém tem, no Brasil Central, né, melhor dizendo, não tem disponibilidade de forragem, aqui teve a disponibilidade de forragem e, além disso, com qualidade. Então, produtividade animal 40% a mais para a braquiária cultivar mulato 2. E se a gente trazer isso aqui para a soja, né, voltando ali, comparando o sistema de sucessão soja-milho, quase 72 sacas. E o sistema de integração lavoura-pecuária, esse número subiu para 76 sacas. Então, realmente é um valor bem expressivo. E se a gente olhar, comparar aqui entre a braquiária mulato 2 e a braquiária concorrente, teve aí quase 2 sacas de diferença, apenas por optar por utilizar a cultivar mulato 2. Então, realmente são números que geram em nós muita satisfação, e eu tenho certeza que os produtores que estiverem escutando e vendo esse vídeo vão perceber que realmente faz diferença utilizar um material de maior produtividade. Então, como conclusão que os autores trazem nesse artigo, a adoção de sistemas integrados lavoura-pecuária é uma excelente opção como estratégia para a alimentação do rebanho durante a entre-safra, além de refletir em incremento na produtividade de soja e melhoria dos indicadores de qualidade de solo. Pessoal, é isso que eu tinha para passar sobre esses resultados. Então, só recapitulando aqui, o mulato 2 ele teve valores mais expressivos do que a cultivar concorrente, se a gente olhar
porcentagem de raiz que ficou depositada no solo. Se a gente observar quantidade de palhada que ficou em resíduo no solo para ser utilizada e extraída para a próxima safra. Além disso, 40% a mais de produtividade animal e também 2 sacas de soja a mais quando a gente compara a produtividade de soja da cultivar Mulato 2 com a cultivar concorrente. Então, são valores reais e que com certeza pode ajudar o produtor aí no momento da tomada de decisão. É isso que eu tinha para passar, vou ficando por aqui, até uma próxima e um forte abraço.